Olá, queridos alunos, nós aqui novamente reunidos, professora Suzana, dando continuidade às nossas dicas para a banca Fundatec, concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos continuar o nosso bloco anterior, que é em relação à administração pública e os órgãos públicos, e vamos então aprofundar o nosso estudo, entendendo como, em cima deste critério de administração e órgãos, são colocadas as demais questões em termos de direito administrativo. Para isso, vamos acessar os nossos esquemas, para que a gente então possa mostrar como são colocadas as questões de prova. Acessando então os nossos esquemas. Vejamos então, continuamos o mesmo esquema em relação a entidades e órgãos, só que agora vamos aprofundá-lo. Então, nós já sabemos que a nossa administração direta é formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, e que a nossa administração indireta é formada pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Sabemos que esse critério de organização da administração direta vem por força do artigo 18 da Constituição Federal. Já a nossa administração indireta, ela é criada através de lei, obrigatoriamente através de lei, segundo o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Autarquias, lei específica, fundações, autorização legislativa e lei complementar para a área de atuação, empresas públicas e sociedade de economia mista, autorização legislativa. Então, o critério da nossa administração indireta, ele é sempre por lei. A administração direta foi criada pela Constituição. Dentro dessas entidades é que nós temos os órgãos. E os órgãos, aí sim, o artigo 84, inciso 6º, a linha A e B, estamos falando das atribuições do Presidente da República, diz que é possível, então, reorganizar a administração pública, ou seja, a reorganização significa órgãos. Então, eu posso aqui criar um órgão ou reorganizar, transformar através de decreto, que é o nome do ato que é utilizado pelo chefe do Poder Executivo. Então, isto é possível ser feito através de decreto. E lá no parágrafo único do artigo 84 vai dizer, então, o que é possível delegar para, no caso em nível federal, para os ministros de Estado e em nível estadual para os secretários estaduais. Então, eu tenho ali a possibilidade de delegação para os secretários estaduais, né, de reorganização, e isso, claro, necessita de delegação do governador em nível estadual e nível federal do presidente da República, mas isso é através de decreto, porque portaria é um nome específico que se utiliza para a questão de agentes, servidores. Então, portaria está atrelado à questão de servidores-agente. Decreto está atrelado a critério de órgãos, organização, certo? Então, aprofundando o critério de órgãos dentro desse contexto de administração. A partir desse critério em si, também se dá as questões de prova em relação à responsabilidade. Então, o que vai acontecer em termos de responsabilidade? Tá? A responsabilidade, ela não se atribui nem ao agente e nem em relação ao órgão. A responsabilidade, ela sempre vai ser da entidade, sempre específica da entidade. Por que da entidade? Porque é a primeira estrutura que é dotada de personalidade jurídica. O órgão está dentro dessa entidade e o agente está dentro desse órgão. Então, é uma subdivisão que nós temos em termos de administração. Então, vejam a questão de prova sobre esse critério. Diz o seguinte: quanto ao tema órgão público, Estado, governo e administração pública, é correto afirmar que a. O órgão público é desprovido de personalidade jurídica, certo? Assim, eventual prejuízo causado pela Assembleia Legislativa, por exemplo, substitui aqui por Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, deve ser imputado ao Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo, porque a responsabilidade não é do agente e nem do órgão. A responsabilidade é sempre da entidade que é dotada de personalidade jurídica. Então, por isso que a A está totalmente correta. O que está errado na B?
Fala-se em administração pública extroversa. O que é poder extroverso? Ou administração, né? O poder da administração extroverso. É o poder pelo qual o Estado foi criado. Então, qual é a finalidade do Estado? É a questão da regulamentação, ou seja, a criação dos decretos. É a questão do poder de polícia, ou seja, a fiscalização. É o poder de arrecadar. Este é o poder extroverso, ou seja, são as atribuições estatais. E essa relação, então, do poder extroverso sempre vai ser com a sociedade e não com os agentes, como eles estão falando na questão. Ó. Não é a relação da administração com os seus agentes, é a relação da administração pública com a iniciativa, né, privada, ou seja, conosco, enquanto agentes da sociedade. C. Um órgão público estadual pode ser criado por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Estadual. Pode, desde que não influencie em aumento de questão orçamentária. Ou por meio de portaria. Não, porque portaria é só para as relações entre agentes. E pode delegar o decreto para o secretário, né? Pode, sim, pode, mas é o decreto e não a portaria. Então, tem toda uma misturança em relação à diferenciação de decreto e portaria na questão. D. A administração pública, sob o enfoque funcional, é representada pelos agentes públicos e seus bens. Enfoque funcional é função, é atividade e não bens e agentes. Bens e agentes é critério orgânico. Governo democraticamente eleito e Estado são noções intercambiáveis para o direito administrativo. Não, são cambiáveis, ou seja, a relação de um Estado democrático, ele está diretamente relacionado com todo o critério de organização no direito administrativo. Então, são cambiáveis e não intercambiáveis. Não é que eles não se interrelacionam, se relacionam diretamente. Ok? Então, voltando aqui, né? Finalizando então a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, desse aprofundamento em relação aos órgãos e como se dá essa estrutura de criação. E no nosso próximo vídeo, então, nós vamos dar continuidade e vamos, então, estar trabalhando especificamente agora em relação a essa organização e essa função, a diferenciação, então, do poder hierárquico para o poder disciplinar, que é exatamente agora a relação de órgão e agente, ou seja, a gente está afunilando, né? Então agora a gente vai abrir o poder hierárquico e o poder disciplinar, que vai estar relacionado com o órgão e o agente. Então esse é o nosso próximo vídeo, dando seguimento então para as dicas da Polícia Civil. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro.